Olá, você sabe quais são as consequências de uma relação abusiva? É o que nós vamos ver hoje. Vamos ao vídeo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Caíssa, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e em relacionamentos. No vídeo anterior, eu estive falando acerca da interação familiar quando existe um membro da família, pai ou mãe, que seja narcisista. E como isso interfere, dentro da família, nos relacionamentos entre os membros dessa família, inclusive como isso influencia e como afeta a relação entre os irmãos. E hoje nós estaremos vendo um pouquinho mais acerca das consequências, dos impactos gerados por essa relação com o narcisista. Bom, nós já vimos aí no decorrer dessa série como é a interação, como se desenvolve uma relação com o narcisista, ou quais são as atitudes, o padrão de comportamento de um narcisista. E hoje nós vamos ver como que esse padrão de comportamento afeta, nas emoções, na parte emocional, psicológica, física da vítima. Bom, diante de tudo que já foi falado aqui nessa série sobre o narcisismo, sobre os padrões de comportamento do narcisista, nós podemos concluir que as consequências não são nada boas, que uma relação com o narcisista traz muito prejuízo, muitas marcas, traumas que podem ser levados até o último dia da vida se não for tratado. Então, assim, uma relação com o narcisista causa impactos profundos e duradouros na vida de uma pessoa que convive com um. E nós vamos ver um pouco agora desses impactos, dessas consequências. Então, vejamos o que acontece. Viver com o narcisista é viver uma relação cíclica abusiva, ou seja, o narcisista ele tem um padrão de comportamento abusivo que se repete e por conta dessa repetição, a vítima acaba também vivendo a repetição dos sentimentos que outrora sentiu na primeira situação traumática. Então, se no primeiro momento ela sentiu tristeza, esse sentimento ele também vai se repetir ao longo de toda essa relação. Então, não é só o sentimento da tristeza, mas diante de uma situação abusiva, vinda, proveniente de um narcisista, é muito natural que a pessoa venha sentir tristeza, angústia, medo, tensão, raiva, estresse, e a repetição do comportamento do narcisista faz com que esses sentimentos também sejam constantemente repetidos e revividos por essa vítima, até um dado momento que todos esses sentimentos acabam fazendo parte da vida desta pessoa, até o ponto que isso se enraiza, não só na questão emocional, mas também psicológica, e isso acaba trazendo um grande adoecimento. Então é muito natural que uma pessoa que é vítima de uma relação abusiva com um narcisista acabe sofrendo de depressão e também de ansiedade. Possa ser que a pessoa viva por um tempo extenso a depressão e num outro momento viva ali o transtorno de ansiedade. Mas o que tenho mais visto, que tem sido mais comum para mim, é ver pacientes, ver pessoas vivendo essa oscilação constante entre a depressão e a ansiedade. Às vezes, numa mesma semana, a pessoa está ali sentindo todos os sintomas da depressão e, posteriormente, a ansiedade. É muito comum também a questão do toque nas pessoas que são vítimas dessa relação com o narcisista. Como podemos ver, os problemas psicológicos são uma das consequências de uma relação com o narcisista. Mas não fica só nisso.
Há também uma outra consequência que está aí relacionada com a identidade. Há uma desconstrução da identidade. Na verdade, quando falamos de crianças ou adolescentes, não devemos nem mesmo usar esse termo, porque na verdade é retirado dessa criança ou desse adolescente o direito de ter a sua identidade construída de uma forma saudável. Antes mesmo que isso aconteça, essa identidade ela é minada. Já no caso de um cônjuge, ele sim ou ela tem a sua identidade sendo desconstruída. E isso, gente, não é de um dia para a noite, não. É todo um processo. Na medida que as coisas vão acontecendo, essa identidade ela vai sendo minada ou desconstruída. Então, o que acontece? Dentro da relação com o narcisista, ao longo de um tempo, a pessoa vai perdendo a noção de quem ela é. No caso da criança, ela não perde essa noção, ela perde a possibilidade de saber quem realmente ela é, e isso por conta dos jogos que o narcisista acaba fazendo o tempo inteiro. Esses jogos mexem muito com o psicológico do outro, né? Mexe muito com o psicológico da vítima, que começa a ter dúvidas, né, sobre si, sobre quem é, e isso vai gerando uma confusão mental muito grande. E por conta dessa confusão, dessa desconfiança sobre si, a pessoa ela vai perdendo a noção de realidade de si, né, do outro, do contexto, das situações. E essa percepção acaba sendo um tanto distorcida e essa pessoa começa então a se perceber de uma forma, na maioria das vezes, negativa. E isso produz algo muito ruim, porque se a pessoa tem uma percepção distorcida, negativa sobre si, ela começa a ter a sua autoestima afetada, a sua consciência de eu afetada. Então ela começa a viver com baixa autoestima, complexo de inferioridade, começa a se sentir desmerecedora, vai sentir, né, constantemente sentimentos de culpa, de inadequação, vai começar a se sentir constantemente responsável pelas coisas ruins que acontecem com ela, com a família, vai começar a ter uma certa noção e um sentimento de que não é respeitada, não é amada. E o que é que uma pessoa quer, né? Nós, seres humanos, desejamos ser validados, atendidos, amados, inclusive amados, né, gente? E aí, por conta de toda a atmosfera, toda a circunstância adoecida que ela está inserida, por conta dessa percepção distorcida e negativa e todos esses sentimentos que vêm junto, essa pessoa acaba se sentindo num nível tão culpada que ela começa a entender, a concluir que o problema está com ela. Então, já que o problema está com ela, começa a vir um sentimento de eu não mereço ser amada. Mas eu não mereço ser amada por quê? Porque eu não sou boa o suficiente. Eu sou ruim. E aí começa uma busca, né, por ser e se tornar uma pessoa melhor. Só que essa pessoa, ela não tem um modelo a ser seguido. Então, passa a viver uma caminhada com muitos percalços, muito difícil, né? E com muitas dúvidas e confusão, porque ela não sabe qual é o caminho que ela deve seguir para se tornar uma pessoa melhor e uma pessoa que mereça ser amada. E aí ela começa a seguir um padrão de comportamento que começa a querer agradar todo mundo, não consegue se impor, se colocar
limite, nem limite a ela, nem limite ao outro, começa a querer ser o tempo inteiro perfeccionista, né? Então se torna uma pessoa muito exigente consigo mesmo, porque ela precisa ser boa o suficiente para que o outro esteja validando ela e para que ela possa ser de fato amado. Então ela começa a seguir um caminho de ser perfeito, né? Ser perfeito fisicamente, no comportamento. Então ela procura estar sempre agradando ao próximo, não consegue dizer não ao outro, não consegue impor limites, né? Existe muitas dificuldades aí relacionadas a esse campo de relacionamentos. Nisso ela começa a viver também constantemente conflitos pessoais, né? Porque ela começa a perceber que tudo que ela faz também não é o suficiente, então ela vai em busca de mais, de mais, de mais, de mais. É uma pessoa que se frustra fácil, que tem dificuldade com relação aos seus próprios erros. E nós sabemos que nós somos seres passíveis ao erro. E essa pessoa, a pessoa que sofre, né, que é a vítima, ela tem dificuldade com respeito a isso. E acaba se frustrando muito mais fácil do que qualquer outra pessoa. Infelizmente, uma coisa que acontece também é que a vítima acaba normalizando, já que é um padrão na vida dela ser ofendido, ser abusado, ser maltratado, ela começa a normalizar esse tipo de comportamento. Mas vai chegar um momento que ela vai perceber que todos esses movimentos e esse relacionamento gera uma consequência ruim para ela. Então é muito possível que, no caso dos filhos, né, de querer gerar um afastamento familiar, não querer mais se relacionar com essa família. No caso do cônjuge, pode haver também um afastamento, né, do parceiro. E isso vai repercutir também na vida social, porque agora essa pessoa ela não tem mais apenas uma desconfiança sobre si mesmo, mas também uma desconfiança acerca do outro. E então ela vai começar a gerar evitação em questão dos relacionamentos. Uma coisa que acontece também é a propensão que essas pessoas têm em acabar se relacionando com pessoas que acabem, por vez, querendo também tirar uma casquinha ali, tendo comportamentos que também são abusivos. Inclusive, filhos de pais narcisistas têm maior probabilidade de contrair relacionamentos com outras pessoas que também são narcisistas. Então, tudo isso acaba colaborando ainda mais para os desafetos, para o medo de se relacionar, para a questão da evitação, do afastamento. Então, assim, não só gera um prejuízo na questão da vida social desse sujeito, mas também isso vai vir a gerar prejuízos na vida profissional, na relação dessa pessoa com o dinheiro, na relação dessa pessoa até mesmo com Deus. A sua espiritualidade acaba também sendo prejudicada. E você está pensando que isso só acontece com o adulto? Não, com a criança e com o adolescente também. A criança ou o adolescente acaba sendo também prejudicado, tendo a sua vida social prejudicada. Inclusive, eu não disse antes, mas vou dizer agora. A pessoa que é vítima de uma relação abusiva com o narcisista, ela vai ter muita dificuldade e vai ter a sua atenção, a sua memória afetada. E isso, claro, que também vai trazer muitos prejuízos, não só na vida relacional, mas também na vida profissional, no caso do adulto, e na vida educacional, com respeito à criança, né? Ambos podem passar por situações vexatórias, justamente por conta da sua atenção e da sua memória ter sido afetadas. No caso da criança, isso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, pode atrapalhar o seu desempenho escolar, pode gerar bullying na escola. Então, não é brincadeira, são muitos os prejuízos, né,
que uma relação com o narcisista gera. Inclusive, o sentimento de solidão, ele é muito presente, justamente porque a pessoa vai ali tentando se relacionar, mas está sempre saindo ferido daquela relação, está sempre saindo machucado. Então, por gerar afastamento, evitação desse contexto social, né? Muitos acabam tendo pânico, né? Que é um medo assim intenso da convivência com outras pessoas. Isso acaba promovendo na vida da pessoa uma solidão quase crônica. A pessoa ela vai preferindo andar só, porque ela passa a sentir medo mesmo de ter que conviver com outras pessoas e ela mais uma vez acabar sendo lesada. Então, como podem ver, uma relação com o narcisista traz muitos prejuízos, impacta profundamente uma pessoa. Uma pessoa que vive dentro de uma relação com um narcisista tem sempre a sua identidade reprimida, castigada. Por isso é muito comum a pessoa se sentir oprimida, sufocada. Isso porque vive constantemente debaixo dessa represália, não podendo ser quem ela de fato é. Então a pessoa acaba vivendo constantemente dentro de um estado de angústia, tristeza e grande frustração, porque existe uma dissonância, né? Uma grande distância entre a essência, o eu dela e a realidade que ela vive. Pessoas felizes acabam vivendo em consonância, né? Existe uma proximidade entre o que ela é e a sua realidade. Então, imagina só o sofrimento que para uma pessoa que vive dentro de uma relação com o narcisista. E não fica só por aí. Existe uma série de outras consequências negativas que são geradas, que são produzidas por essa relação. Agora falando mais num contexto físico, uma relação abusiva pode afetar tanto um sujeito e este acabar sendo propenso aos vícios. Então, vício em relação a compras, a pessoa gosta de consumir demais, a pessoa também pode sofrer com compulsão alimentar, também compulsão em relação a bebidas, as drogas, seja lícitas ou ilícitas. Não suficiente, ela pode apresentar uma série de problemas físicos. É uma pessoa que está em constante adoecimento, porque vive com a sua imunidade baixa. Inclusive, problemas muito frequentes que aparecem muito na vítima dores de cabeça, né? Muitos problemas com questão de enxaqueca, problema gastrointestinal, problemas de pele, problemas também nos ossos. São uma série, uma infinidade de problemas que afetam também o físico, a saúde e o bem-estar desse sujeito. Não obstante, infelizmente, uma pessoa que passa por uma relação como essa, seja, a criança, adolescente ou adulto, acaba sofrendo muito com a questão do pensamento e da ideação suicida. Não porque exatamente essa pessoa quer, mas por estar num locus, de muita opressão, esses pensamentos, esse sentimento de dar cabo à situação, tirando a própria vida, pode ser uma experiência constante. E óbvio, a gente sabe que não o interesse não é acabar com a própria vida, mas sim acabar com essa situação que traz um sofrimento intenso. Então, gente, não é brincadeira. Uma relação com um narcisista, ela é extremamente prejudicial. Então, quem passa por uma situação, quem viveu ou quem está vivendo uma relação como essa, procure ajuda,
procure se tratar, né? Não permita que isso seja algo que persista na sua vida. Busque ajuda, busque fazer terapia para que você consiga viver uma vida mais estável, em equilíbrio, em consonância com você mesmo. Uma outra coisa, e para terminar, que eu não falei, que pode ser uma das consequências, é que, infelizmente, filhos de pais que são narcisistas acabarão tendo muita dificuldade de viver a maternidade ou de viver a paternidade. Serão realmente muitos enfrentamentos e essa pessoa ela vai ter que se preparar e ela vai ter que aprender a lidar, porque viver a paternidade ou a maternidade pode trazer muitas situações em que esse homem ou essa mulher vai acabar revivendo aí a sua relação com o seu pai ou com a sua mãe. E isso pode acabar refletindo nessas vivências, nessa relação, nessa interação com o filho, com a filha. Então essas foram todas as consequências e impactos gerados por uma relação com o narcisista. O vídeo de hoje foi sobre isso. Espero eu ter te ajudado. E é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.